bom dia. Eu comecei nas artes marciais há 45 anos e foi uma trajetória como de qualquer jovem garoto que inicia nessa jornada. A gente começa muitas vezes com os nossos pais, achando que é importante uma defesa pessoal, uma autoconfiança, coisas desse gênero. E à medida que eu fui crescendo nas artes marciais, comecei a me interessar principalmente pelas artes marciais chinesas. Eu sou de ascendência japonesa, então eu vim do judô e do karatê inicialmente. Depois, então, eu acabei ingressando nas artes marciais chinesas aos 16 anos e sigo até os dias de hoje, né? Eu acho que tem muito a ver com a minha natureza, né? Veja, como eu disse, eu tenho ascendência japonesa e, obviamente, nós estamos aqui morando no Brasil e onde nós temos o privilégio de ter uma possibilidade de vários povos, várias etnias viverem juntas, né? E com isso me deu uma diversidade, uma possibilidade de diversidade de aprendizado de cultura que eu acho que é fundamental para qualquer jovem. Eu acho que o nosso país propicia esse tipo de questão. E com isso eu comecei a me envolver com outras culturas e com isso comecei a enxergar a arte chinesa não como uma opção única, mas como um ponto distante. Ou seja, a gente enxerga a arte chinesa porque ela não tem quase ponto de contato nenhum com a nossa brasileira. E com isso a gente tem possibilidade de, inclusive, criticar e fazer uma análise mais profunda na nossa cultura. É dito que nenhuma cultura permite que você a examine ou tenha condições de avaliação dela mesma. Por isso que é muito importante a gente ir fora. É como a gente sempre diz, né, Simone? A gente precisa primeiro comer lá fora para valorizar a comida da mãe, né? Então, quer dizer, a gente sempre sonha, né, com aquelas lanchonetes da vida, né, dos fast food da vida, e depois, quando a gente está lá fora comendo todo dia esse tipo de comida, que a gente acaba valorizando da mãe. Então eu vejo a arte chinesa como um ponto distante para que a gente possa valorizar a nossa cultura. Uma coisa interessante é que as artes marciais, do modo como elas estão estabelecidas hoje, elas não trabalham necessariamente focado na criança. No entanto, é conhecido, né, muitas vezes até um médico recomenda para o menino fazer um judô, hoje o jiu-jitsu está muito em voga, né? Até práticas outras que nós temos, por exemplo, a nossa capoeira, que é muito lúdica, inclusive, mas é muito importante nós darmos um enfoque com relação às crianças. Por isso que, inclusive, né, nós temos um trabalho específico que foi inclusive desenvolvido pela professora Vanise Mamura, que é o IMC, que é a Inteligência Marcial para Crianças. Por que isso é importante, essa adaptação? Porque com isso nós vamos enxergar a criança não como um adulto pequeno, mas com as necessidades que ela precisa para se desenvolver, principalmente psicomotoramente, no sentido psicomotor. Então, quando nós temos essa questão ligada, onde você liga o psicológico com o motor e também trabalha aquela questão que todo mundo fala de mente e corpo, aí nós estamos, assim, as artes marciais contribuindo para esse tipo de iniciação esportiva, né? Porque a gente tem muito aquele mito da performance na iniciação esportiva. Por quê? Porque os garotos, quando vêm para um esporte, é porque esse esporte, de alguma maneira, o tocou em função de algum ídolo, alguma referência que tem alta performance. E ele não imagina que é através dessa iniciação, que esse comecinho de interesse, que ele vai se desenvolver como um todo, como um ser humano. E eu estou vendo instituições como o SESC muito atentas a esse tipo de questão, e não só o SESC, eu acho que hoje a sociedade civil, de modo geral, está muito atenta a utilizar as artes marciais e as práticas físicas para o desenvolvimento integral do indivíduo. É fundamental. Mesmo porque nas artes marciais o que é interessante, Simone, é que as pessoas ficam
2 a 2. Então você tem um processo relacional muito importante. O grande mito que a gente vê aí fora é que as pessoas pensam que a relação nas artes marciais é de agressão. Na luta, na pancada, quer dizer, o contato que se há é um contato, né, agressivo. E temos que fazer uma distinção nesse momento entre agressão e agressividade. Porque a agressividade, ela é inerente ao ser humano. Nós precisamos ter agressividade. Se nós não tivermos agressividade, nós não estaríamos aqui diante das câmeras para falar. Então, é importante ter agressividade, mas tem que haver uma gestão dessa agressividade. E para isso, por quê? Porque se nós não tivermos essa gestão, isso irá virar agressão. E as artes marciais, por isso, elas são importantes a partir do momento que há um respeito com relação ao outro. E esse respeito advém do entendimento da limitação da força, do controle da força, como proporcionar para aquele que está com mais dificuldade uma oportunidade. E essas coisas todas não vêm só das artes marciais, como também advém do esporte. Então, quer dizer, quando nós temos esses esportes, que principalmente esportes que são esportes de contato, então veja você o voleibol. O voleibol é um esporte maravilhoso. Por quê? Porque você inicia um trabalho em conjunto, em equipe, e você tem um processo de oposição, você tem um adversário, mas você tem uma rede limitando essas relações. Então existe uma ambiência objetiva que permite com que você possa regular a relação. E as artes marciais a mesma coisa, através de regras, através de um olhar atento do professor, é que vai permitir com que isso aconteça. Exato, porque quando nós falamos de desenvolvimento humano, nós estamos falando do reconhecimento do outro na nossa existência. Então, quando nós temos a questão das artes marciais, nós começamos a perceber que o outro é parte integrante da minha manifestação. Então, como lidar com isso? Como gerar essas questões é que vai fazer com que uma pessoa, muitas vezes eu tenho inclusive alunos que são atletas em outras modalidades, que praticam artes marciais para refinar a sua performance, não técnica, isso que é muito importante, porque as pessoas enxergam que uma performance é exclusivamente técnica. Muitas vezes, o que vai fazer uma pessoa, existe no mundo corporativo um verbo muito interessante que é o performar, né? O que vai fazer ele performar de maneira satisfatória, muitas vezes advém de outras qualidades que não são as qualidades técnicas. E isso eu acho que os programas de iniciação esportiva devem estar muito atentos. Sabe, eu quero dizer, muitas vezes a pessoa ela está numa equipe não só pelas qualidades técnicas, mas pela sua capacidade de liderança, pela sua capacidade de integração, de agregação entre as pessoas. Então, tudo isso são qualidades muito importantes, principalmente em esportes coletivos. Mas mesmo no esporte individual, por exemplo, a natação ou o atletismo, existe a equipe, existe o médico, existe o técnico, existe o preparador físico, existe, enfim, hoje nós trabalhamos sempre com equipes multidisciplinares. Então, esse trabalho de sociabilização que se fala tanto, né, e o respeito às limitações de cada um. Porque todos nós, seres humanos, somos caracterizados pela limitação. A partir do momento que nós reconhecemos essa limitação, e aproveitamos essa limitação para integrar aquele outro que sabe mais do que você dentro da sua performance, aí nós temos um cidadão que sabe a importância do outro. Aí nós temos, né, uma pessoa, um profissional que vai saber trabalhar em equipe. Então eu vejo, né, um grande e importante caminho com relação ao desenvolvimento humano através de todas essas modalidades esportivas, particularmente as artes marciais. Esse é um processo muito interessante, porque quando você está falando de Wing Chun, até agradeço, né, essa oportunidade, nós estamos falando de uma arte marcial, de um sistema de arte marcial chinês, que é justamente a que eu tenho dedicado os últimos 37 anos, né, da minha vida para o seu estudo. E quando nós vemos esse aprendizado, é um aprendizado de jornada conjunta.
Quer dizer, não tem aquele professor que sabe e que vai ensinar o aluno que não sabe nada. Não existe a ideia do professor que professa. Somos todos participantes de uma jornada onde talvez o mestre esteja um pouquinho mais à frente em alguns aspectos, muitas vezes até não. Você precisa aprender com os seus discípulos e é uma jornada de integração de experiências. Por quê? Porque muitas vezes a experiência que é a minha não é válida para você e a sua não é válida para mim, mas outras vezes é, e eu tenho que saber a distinção entre elas. Por isso que a aprendizagem no Wing Chun e o ensino, né? E o ensino, então, temos que tomar muito cuidado, porque o ensino tem um duplo sentido, né? O ensinar, né, vem de insignar, pôr uma marca. Então, nós podemos enxergar pôr uma marca como um dono de gado põe a marca no seu boizinho, ou podemos enxergar, ensinar, como colocar sinais para orientar o aluno. Então eu vejo, obviamente, que ensinar deveria estar nesse outro sentido, no sentido da orientação, mas não na imposição das suas experiências. Na orientação, por quê? Porque cada ser humano é único. E essas limitações que nós estávamos falando, muitas vezes é que vão propiciar outras habilidades. E por isso que é tão importante o outro. E quando nós falamos do outro, é que nós estamos nos referindo ao desenvolvimento humano. Porque quando falamos de desenvolvimento humano, principalmente no âmbito das artes marciais, nós estamos falando de uma ideia confuciana que surge 600 anos antes de Cristo, que é a ideia que em chineses chamam de yang, que é a ideia de humanidade. E a humanidade advém de o caractere pessoa e o número 2. Ou seja, sou eu e o outro. É o outro que vai me permitir desenvolver a humanidade. E humanidade é o que caracteriza o ser humano. Então todos nós temos a humanidade. Precisamos apenas desenvolver. Quer dizer, ele já está aqui e muitas vezes as experiências externas inibem essa consciência de humanidade e que cabe à educação, cabe ao esporte, cabe ao professor fazer justamente isso, permitir com que essa humanidade aflore em cada um de nós. E eu fico muito satisfeito de ver hoje várias instituições solicitando e enxergando as artes marciais não mais como luta, não mais como um veículo de agressão, mas sim como uma perspectiva nova. E digo nova para nós, porque, por exemplo, para os chineses, você vai observar isso desde o livro Arte da Guerra, que é um livro que foi escrito há 400 anos antes de Jesus Cristo. Então você observa uma coisa muito interessante, que é a importância que está se dando hoje para as artes marciais com relação à gestão de conflitos. Ou seja, como lidar com o outro. Como lidar com o outro que muitas vezes é, inclusive, agressor, e você tem que saber como assimilar essa agressão e como saber transformar essa agressão em agressividade. Então, essas questões todas a gente observa principalmente no mundo corporativo, no mundo, né, da educação formal, né, que é um mundo hoje, por exemplo, nós temos hoje projetos na Universidade de São Paulo, nós temos projetos hoje na Universidade Estácio de Sá, nós temos várias outras universidades que estão acolhendo esses projetos para que a gente possa estar apresentando as artes marciais dentro de uma outra perspectiva, que não é a perspectiva do senso comum, que é uma perspectiva onde a gente possa estar mostrando como administrar e como utilizar a diversidade cultural como vantagem estratégica. Daí, por exemplo, a solicitação da nossa presença em vários MBAs de gestão de pessoas, para que as pessoas possam enxergar. Porque hoje, Simone, nós estamos numa guerra, né? Quer dizer, né, o dia que o pessoal fala, né, temos que matar um leão por dia, não é isso? E eu sempre pergunto, para que matar o leão? Você não precisa se esforçar para matar o leão. Dá o que comer para o leão, que ele não vai querer te matar. Então nós temos que mudar a nossa perspectiva
de encarar a vida. É uma guerra, mas não significa que não possa haver uma cultura de paz. E eu acho que esse ponto, né, que a Unesco tem defendido há muito tempo, nós tivemos fazendo várias palestras com relação a isso, né, pela própria ONU, trabalhar em cima dessas questões que são as questões da cultura de paz. Por quê? Porque você pode lidar com a guerra dentro de uma outra perspectiva, mas eu não posso impor a paz ao outro. Nós dois devemos chegar a isso dentro de uma ação conjunta, e esse que é o grande desafio. Eu fico muito feliz de poder observar vários jovens, crianças, que inclusive continuam conosco depois de 30 anos, 20 anos, e que hoje são pessoas muito importantes para a sociedade, em função de quê? Em função do desenvolvimento da sua capacidade de sociabilização. Ou seja, eles hoje são mais úteis e são melhores contribuintes sociais. E quando eu falo contribuinte, não estou falando no sentido fiscal, estou falando no sentido humano. Por quê? Porque sabem como aproveitar do potencial humano que o nosso país tem tanto. Quer dizer, nós temos várias escassez, vários níveis de escassez, mas, acima de tudo, nós estamos esquecendo do valor humano do brasileiro. E eu vejo isso sendo muito bem utilizado. Ao trabalhar com crianças, nós estamos educando a geração futura a enxergar o recurso humano, o capital humano, como capital prioritário para qualquer tipo de empreendimento. E eu acho isso fundamental. Mesmo vivendo no mundo capitalista, onde a gente enxerga o capital exclusivamente no sentido monetário. Nós devemos enxergar o capital também no sentido humano. Não estou dizendo que outros tipos de capitais não são importantes, mas eu acho que o ponto de partida seria o capital humano. E o trabalho que nós temos desenvolvido com as crianças tem mostrado isso. Essas crianças, elas têm hoje desenvolvido a importância do desenvolvimento humano, do desenvolvimento do capital humano, porque uma coisa é importante, Simone, quando nós falamos de desenvolvimento humano, nós não estamos apenas falando de uma questão moral, nós estamos falando de uma questão estratégica. É fundamental que nós saibamos como fazer bom uso do capital humano. E isso permite com que nós possamos fazer uma contribuição significativa para o futuro, porque as futuras gerações poderão enxergar esse capital humano de maneira mais madura, não só dentro de um perfil idealista, mas principalmente dentro de um perfil estratégico. E, gerando isso, respeito, gerando isso, uma solidariedade natural que advém não só de uma visão idealista, mas principalmente de uma visão de realidade que eu acho que é o que vai acontecer no futuro.